Hoje eu quero dar um testemunho muito forte, que nessa época de hoje, né, nos tempos que estamos vivendo, é algo que está sendo muito comum e é algo onde eu estou vendo muitas mulheres, muitas meninas se perdendo e também matando sonhos, não é? Os sonhos de ter uma família, sonhos de se casar. E esse testemunho aconteceu na minha vida há 15 anos atrás, né? Que foi antes de eu conhecer o meu esposo. Eu me envolvia com homens casados, né? Que é um grande erro. Muitas mulheres pensam que ter caso com homem casado é algo fácil, é simples, você tem ali uma pessoa que vem, fica contigo, faz tudo, paga tudo, mas na verdade eu sei qual é a dor dessas mulheres, dessas que são usadas pelos homens casados, não é? Que ele vem, fica com ela, faz as vontades dela ali naquela hora, só que depois ele volta para o lar dele, para a família dele, para a casa dele, e eu sei qual é o tamanho dessa dor. E você está sempre sendo deixada para trás, tipo no Natal, no Ano Novo, no seu aniversário, no aniversário dele, você está sempre sozinha. Por mais que ele venha te dê um presente lindo, algo bom, caro, isso jamais vai preencher, porque é um vazio que dói muito. Eu fui vítima disso por muitos anos. Lá na Alemanha, eu conheci um rapaz que era muçulmano, e não foi só o conhecimento de ter relacionamento com um homem que era casado, mas também o fato de estar vivendo com alguém que vem dessa religião muçulmana. E ali eu passei com ele para mais de 13 anos tendo esse relacionamento. E ele sabia que o meu sonho era me casar, era ter uma família. E ele usava isso para me segurar. Porque ele ficava sempre mentindo para mim, dizendo que ia casar comigo, que a gente ia ser feliz, que ele vivia só de fachada com uma das mulheres dele, porque pelo fato dele ser muçulmano, ele tinha várias mulheres, né? Então, ele vivia com uma mulher na Alemanha e vivia comigo na minha casa. Tanto que as pessoas que me rodeavam, a minha mãe, meus parentescos, ninguém nem percebia que ele era um homem casado, porque ele praticamente morava comigo, ele estava comigo o tempo todo, e ele tinha uma loucura por mim, e eu era muito apaixonada por esse homem, que paixão não é tudo, paixão é algo passageiro, porque o que vale a pena é o amor, não é? É aquela pessoa que Deus enviou para a sua vida. E geralmente as paixões, elas vêm para atrasar o seu amor, para atrasar a chegada dele, para querer te prender em um ciclo que não tem nada a ver, que é simplesmente destruição de lares. E isso te traz muito peso, né? Traz muita coisa ruim, porque na verdade você está destruindo uma família, está destruindo a vida de outra mulher e a sua vida, porque o que Deus tem para você está guardado. E enquanto você não se libera, está ali livre para viver os sonhos de Deus, isso jamais vai acontecer. E eu percebi isso durante esse tempo na minha vida, em que eu estava relacionada com esse cara. Ele tinha uma cultura totalmente diferente. E ele sempre via com coisas para me iludir mais ainda. Às vezes ele chegava até com um documento, contrato, dizendo que eu tinha que assinar certas coisas que eu não ia fazer, como me vestir com roupa curta, não usar telefone, todas essas coisas que está até inclusive no meu livro do Das Trevas para a Luz, onde eu falo sobre esse assunto. Mas eu acho muito importante falar isso aqui e trazer de uma forma mais direta para as mulheres que estão vivendo isso hoje, que eu sei que são muitas, não são poucas. Eu conheço muitas mulheres que têm uma vida com um homem casado, mas na verdade ela está simplesmente vivendo uma ilusão, uma mentira, né? Porque o mundo é do maligno e tudo que o maligno faz é mentira, é para roubar a sua vida, é para roubar o seu tempo, é para destruir o seu tempo aqui na Terra. Então, para acordar vocês, para que vocês venham abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, não caia nessa armadilha. Não venha a ser simplesmente um hambúrguer do McDonald's na mão desses caras, porque eles vêm, ele te ilude, ele tira o seu tempo precioso e, na verdade, eles sempre vão voltar para a família dele, para a casa dele. E se, por acaso, ele chegar a destruir a família dele para ficar com você, você vai ter uma vida triste, de dor, de culpa, não é? Porque você destruiu um lar, você foi alvo de uma destruição de um lar para ter alguém ao seu lado. E
99% jamais dá certo, porque ele sempre vai culpar você e você sempre vai se sentir como a segunda, né? Porque você sempre vai ser a segunda desde o começo, porque tudo que começa errado termina errado. E hoje eu estou aqui dando esse testemunho com o intuito que você que está vivendo esse tipo de situação agora, para e ouça o que eu estou te dizendo. Não te envolve com esse tipo de homem, com homem casado. Não perda o seu tempo como eu perdi. Eu perdi 13 anos da minha vida imaginando que eu estava com alguém que me amava, que queria casar comigo e toda aquela coisa. E ele continuou até o fim mentindo e chorava e me dava de tudo, fazia de tudo para mim, mas era um engano. E não era algo que era para mim, porque Deus jamais vai colocar um homem casado para a sua vida. O seu amor, o homem, sua cara metade, ele está guardado. E você tem que conversar com Deus em oração para que ele venha para você, que foi isso que eu fiz durante muitos anos, estando já muito cansada desse relacionamento com esse homem casado. Eu fugi dele porque ele me seguia, ele me perseguia, ele era uma perseguição na minha vida, quando eu descobri que isso era um engano, que eu não queria isso para mim, até porque eu me sentia mal por estar, eu tinha uma dor dentro de mim, que eu imaginava, nossa, eu sentia a dor da mulher dele, que vivia com ele, não é? Então, eu comecei a buscar me libertar dele. E você cria correntes, esse tipo de relacionamento, geralmente eles são abusivos, relacionamentos doentes. E aí eu comecei a fugir dele. Ele me perseguia, ele pagava detetive para ir atrás de mim e tinha uma enfermidade no meio desse relacionamento. E a partir daí eu comecei a orar e pedir a Deus para que Deus trouxesse o meu esposo, a pessoa verdadeira para a minha vida, o homem que Deus preparou para a minha vida, para mim, o meu parceiro, o homem do meu amor da minha vida, não de paixões passageiras. E aí então foi que eu conheci o meu esposo, após 3, 4 anos de oração, orando todos os dias e pedindo a Deus para trazer o meu esposo. E hoje, com muita autoridade, eu posso falar e explicar para qualquer mulher a desvantagem de viver um relacionamento com um homem casado, ou viver também num relacionamento com um homem que não quer nada com você. Em primeiro lugar, um homem que não quer casar com você não é o seu homem, ele não veio para ser o seu esposo. Porque quem ama quer casar, quem ama quer cuidar, quem ama quer casa. E se alguém ama você, ele quer estar perto de você, ele quer honrar você. Amém?